Fala galerinha, vamos lá para mais um vídeo, né? Mais uma videoaula aí para vocês. Vamos lá galerinha do PT, vamos lá. É, Força, né? É o tema desse vídeo. A força, gente, o que é força? Na física, a força é a relação entre massa e aceleração. Como assim, professor? Newton criou essa relação aqui, né? Isso aqui é a segunda lei de Newton, certo? Como assim, professor? Como é essa relação? A força depende da massa e da aceleração. É verdade? É. Por exemplo, existe um cara grandão, né? Um cara malhado. De repente tem um cara malhado que é. Eu até dei esse exemplo em sala. Um cara malhado que quer bater em outro, né? Ele vai bater, só que aí o impacto vai ser forte, né? Eles estão lutando, aí pá, o impacto foi forte. Aí eu pergunto, por que o impacto foi forte? Aí vai chegar lá a Dona Maria e vai falar assim, claro, olha o tamanho do músculo do cara, olha o tamanho da massa muscular dele, certo? O que é que ela falou? O tamanho da massa. Então a força depende da massa. Beleza. Só que aí chegou um carinha seco, bem magrinho, e bateu em outro. Só que ele sentiu, o outro sentiu que doeu. Aí alguém quer dar uma explicação para isso. Aí vai falar, pô, também esse magrinho bate numa velocidade braba. A velocidade é grande do soco desse magrinho, certo? O que ele não tem de massa, ele tem de velocidade. Então, velocidade grande significa aceleração grande, né? Então, teve uma grande variação da velocidade, então eu aumentei a aceleração. Ou então a aceleração aumenta a força também. Ok, maravilha. Então, a força depende tanto da massa quanto da aceleração, certo? Se eu tiver os dois em conjunto, aí que aumenta a mesma força mais ainda. Ok, professor. Então, força é isso. Massa vezes aceleração, né? A massa é dada em quilograma. Já coloquei as unidades aqui do sistema internacional, gente. A massa é dada em quilogramas no sistema internacional. A aceleração, metro por segundo ao quadrado, né? A força, então, é o que? Na força tem a massa, né? A massa em quilograma, né? A aceleração, metro por segundo ao quadrado. Então, a força vai ser quilograma metro por segundo ao quadrado, né? Pô, professor, mas fica esquisito essa... como é que fala? Essa unidade, né, professor? Fica estranho, quilograma por metro por segundo ao quadrado. Aí chegou um cara aqui chamado Newton, né? Que a gente colocou o Newton para ser a unidade de força. Substituindo isso tudo, então é só o Newton. Beleza? Vamos entender isso nesse instante, na prática. Existem as forças, elas podem ser representadas na forma de vetor, certo? Como assim vetor? Vetor como se fosse uma seta, né, que aponta a direção dessa força. Por exemplo, F1. F1, nesse caso, é uma força que está empurrando esse bloco para lá. F2 é uma força que empurra o bloco para cá, né? Então, forças em direções opostas. Existe o F3 aqui nesse exemplo meu. É uma força que pode puxar para cá, para cima, assim, nesse sentido assim oblíquo, né? Então a força ela pode estar apontada para qualquer lado. Professor, eu posso pegar, suspender uma mesa, por exemplo. Para suspender a mesa, a força que eu tenho que aplicar é onde? Para cima. Jogar a mesa para baixo, jogar a mesa no chão é a força para baixo, né? Então a força muda de sentido. Eu posso colocar no sentido que eu quiser. Beleza. Aí tem um exemplo aqui para calcular a força, né? Um corpo de massa igual a 15 kg move-se com aceleração
Então vamos lá. Aceleração igual a 3 metros por segundo, né? E a massa foi o quê? 15, ó. 15 quilogramas. Pô, professor, já está na unidade certinha, né? A aceleração está em metro por segundo ao quadrado no sistema internacional. A massa está em quilograma, ó. Certinho. Ele quer o quê? Qual o módulo da força resultante? Não quero a força, ok? Pô, professor, se não tivesse em quilograma, se tivesse em grama, aí eu tenho que transformar para quilograma, certo? Que tem que estar no sistema internacional. Então, força é o que? Massa vezes aceleração. A força é qual a massa? A massa é 15 vezes a aceleração, que é 3. Então, a força vai ser igual ao que? A força vai ser 15 vezes 3 vai ser o que? 45. Professor, é 45 o que? Força é o que? 45. Aqui a unidade é Newton. 45 Newton, certo? Então toda vez que você vê 25 newtons, 15 newtons, quando vê o nome Newton no final, isso aqui é o que? É força. Ok, galera? Então é isso. Por hoje acabamos o vídeo de força, certo? Aí vamos para os tipos de forças, né? Vamos falar da força peso, força elástica, ok? Vamos lá, galera. Próximo vídeo, assistam aí, por favor.